Betelgeuse, situada na constelação de Órion, é uma das estrelas mais facilmente reconhecíveis no céu. Sua tonalidade vermelha vibrante e sua posição proeminente a tornaram uma favorita tanto entre os entusiastas de astronomia quanto entre os astrônomos. No entanto, o que torna Betelgeuse verdadeiramente intrigante é seu comportamento misterioso. Ela é classificada pelos astrônomos como uma estrela variável, pois pulsa, expandindo e contraindo em tamanho ao longo do tempo. Essa pulsação resulta em flutuações de brilho, fazendo com que às vezes ela seja uma das estrelas mais brilhantes do céu, enquanto em outros momentos ela escurece significativamente. Betelgeuse é uma verdadeira gigante, com um diâmetro mais de 1000 vezes maior que o do nosso Sol. Se fosse colocada no centro do nosso sistema solar, engoliria os planetas internos, incluindo a Terra, e se estenderia até Júpiter. Seu tamanho e massa imensos a qualificam como uma estrela supergigante vermelha, chegando ao final de sua vida. No entanto, não é a morte iminente dessa estrela gigante que desperta nossa curiosidade, pois estrelas morrem o tempo todo. O que tem deixado os astrônomos inquietos é o fenômeno de escurecimento de Betelgeuse. No final de 2019 e início de 2020, a estrela passou por um evento de escurecimento sem precedentes, perdendo uma parte significativa de seu brilho. Isso gerou especulações e curiosidade entre cientistas de todo o mundo. Diversas teorias surgiram para explicar o escurecimento de Betelgeuse, mas uma possibilidade se destacou e foi posteriormente confirmada pelo telescópio espacial Hubble. Com base nos dados do Hubble, os cientistas descobriram que a estrela expeliu uma gigantesca nuvem de poeira, parcialmente obscurecendo sua luz em nossa visão. No entanto, a estrela não repetiu seu ciclo de escurecimento desde fevereiro de 2020. O que sabemos é que, enquanto a estrela se recuperava de uma grande explosão em suas camadas internas no final de 2019, evento conhecido como o Grande Escurecimento, sua superfície começou a vibrar como gelatina em um prato e ela perdeu o ritmo natural de pulsação de 400 dias que mantinha há pelo menos 2 séculos. Sim, Betelgeuse ainda está apresentando um comportamento extremamente peculiar. Olhando para o futuro, ela eventualmente chegará ao fim de sua vida e explodirá em uma supernova brilhante. No entanto, ninguém sabe ao certo quando isso acontecerá, exceto uma equipe de cientistas, e de acordo com eles, a explosão pode estar ocorrendo agora mesmo enquanto você lê isso ou em um futuro próximo. Bem-vindos ao canal Nosso Espaço. É hora de explorar. Se os astrônomos tivessem que fazer uma suposição sobre qual estrela seria a próxima a explodir em uma supernova na Via Láctea, provavelmente escolheriam Betelgeuse. Ao acompanhar seu brilho ao longo do último século, os astrônomos observaram mudanças em diferentes períodos, como 2200 dias, 420 dias, 230 dias e 185 dias. Normalmente, considera-se o período de 420 dias como a principal pulsação, enquanto os ciclos mais curtos são considerados sobretons. O período de 2200 dias, ou 6 anos, geralmente não é considerado parte dessas pulsações e é conhecido como período secundário, uma característica comum a cerca de 1/3 das estrelas supergigantes, cuja origem ainda é desconhecida. Se o período de 420 dias for o principal, então Betelgeuse teria um tamanho equivalente a 800 a 900 vezes o do nosso Sol, alinhados em uma linha. Se fosse colocado em nosso sistema solar, quase alcançaria a órbita de Júpiter. No entanto, Saio e seus colegas acreditam que isso pode ser uma subestimação. Se o ciclo de 2200 dias for o principal e os outros forem considerados sobretons, então a estrela seria ainda mais massiva, com um tamanho equivalente a 1200 sóis, ultrapassando até mesmo a órbita de Júpiter. Devido a seu tamanho maior, a estrela estaria mais avançada em seu ciclo de vida. Estrelas como o Betelgeuse vivem rapidamente e em grande escala. Assim como o Sol, elas inicialmente se acendem pela fusão de hidrogênio em hélio em seus núcleos, mas rapidamente passam a fundir hélio em carbono. O carbono então queima para formar outros elementos mais pesados ao redor do núcleo, enquanto elementos mais leves queimam em camadas, fazendo com que a estrela se expanda como um balão de plasma quente.
Seu e seus colegas usam simulações computacionais para observar como as estrelas evoluem desde o nascimento até a velhice, e então calculam as pulsações que deveriam ser observadas em cada estágio. Eles descobriram que as 4 pulsações, desde o ciclo de 2.200 dias até o ciclo de 185 dias, podem ser explicadas por uma estrela que está em estágios avançados de queima de carbono. Após o esgotamento do carbono no núcleo, prevê-se um colapso do núcleo que leva a uma explosão de supernova em algumas dezenas de anos, afirmam os pesquisadores. No entanto, é difícil dizer quando exatamente o carbono se esgotará, pois os períodos de pulsação não mudam muito nessa fase tardia. Não é possível estimar com precisão a quantidade de carbono restante no núcleo atualmente, disse ele. Apenas podemos fazer suposições sobre o tempo para o esgotamento do carbono. Provavelmente, dentro de algumas centenas de anos. Para colocar as manchetes em perspectiva, o grupo de vendas não está afirmando que Betelgeuse explodirá amanhã ou mesmo na próxima década. A alegação dos pesquisadores é que Betelgeuse explodirá em cerca de 1000 anos, em vez de 10.000 ou 100.000. No entanto, a pulsação de 2.200 dias, se for radial, apresenta outros desafios. Medidas espectroscópicas mostram que a superfície da estrela se expande e contrai a uma taxa de aproximadamente 1,5 km por segundo. Se a estrela estiver pulsando nessa taxa ao longo de 2.200 dias, seu diâmetro total estaria mudando 180 vezes o tamanho do Sol a cada ciclo. Mesmo para os astrônomos, isso é muito. Além disso, a pulsação de 2.200 dias também afetaria a pulsação dos sobretons. Por exemplo, o ciclo de 400 dias nem sempre seria de 400 dias. Quando a estrela está no seu tamanho máximo, esse sobretono se estenderia. Da mesma forma, quando a estrela encolhe, o ciclo encurtaria. Essas mudanças seriam esperadas para se repetirem sistematicamente a cada ciclo de 2.200 dias, segundo M. Seleud. No entanto, não há evidências disso na curva de luz de longo prazo de Betelgeuse, que varia de forma mais aleatória em torno do ciclo típico de 400 dias. Agora, para aqueles que não sabem, quando uma estrela fica sem hidrogênio, o hélio começa a queimar e se transforma em carbono, o que causa um aumento no tamanho da estrela. À medida que todo o combustível é consumido e os elementos restantes não são capazes de sustentar a reação, o núcleo da estrela entra em colapso, formando uma estrela de nêutron sólida, que colide com o gás circundante, resultando em uma supernova. Betelgeuse é uma superestrela vermelha com uma idade de pelo menos 8 milhões de anos. Acredita-se que esteja nas últimas fases do seu ciclo de vida, tendo queimado todo o hidrogênio em seu núcleo. Então, seremos capazes de testemunhar a explosão de Betelgeuse? Se pudermos viver por mais alguns milhares de anos, então, com certeza. Que espetáculo seria presenciar, não é? Deixe-nos saber nos comentários abaixo e não se esqueça de se inscrever no canal Nosso Espaço, porque juntos vamos explorar. Obrigado.